Você já pensou que ignorar os pequenos pode te fazer perder as verdades mais impactantes do universo? O que está em jogo aqui não é só entender como tudo começou. É reavaliar o que você valoriza e como investe seu tempo e atenção, inclusive fora da ciência. Por décadas, cientistas apostaram que apenas buracos negros colossais ou galáxias gigantes poderiam acender as primeiras luzes do cosmos. Mas dados recentes dos telescópios Hubble e James Webb viraram o jogo. Talvez a resposta sempre tenha estado no oposto do que imaginávamos. Finalmente podemos saber o que acendeu a alvorada cósmica no início do universo, dizem os pesquisadores. Surpreendentemente, as observações mostram que galáxias anãs, discretas e pouco luminosas, foram as verdadeiras protagonistas da reionização, libertando os primeiros fótons e varrendo a névoa de hidrogênio primordial. Essas pequenas galáxias existiam aos milhares. Para cada galáxia grande, havia cerca de 100 galáxias anãs. Unidas, produziram uma energia ionizante 4 vezes maior do que as gigantes. Isso prova: o coletivo dos pequenos superou com folga o poder dos poucos grandes. Se continuarmos ignorando o papel dos pequenos, podemos perder as pistas essenciais sobre nossas origens cósmicas e sobre como avançar em qualquer área da ciência. Valorizar apenas o grandioso pode nos custar oportunidades e respostas fundamentais que mudam tudo. Agora, vamos desvendar como essas galáxias minúsculas romperam a escuridão primordial. E por que essa descoberta pode virar de cabeça para baixo tudo o que você já ouviu sobre o início do universo. Prepare-se para enxergar o universo com outros olhos. O que vem a seguir pode mudar até mesmo como você encara as próprias grandes questões da vida. Você já pensou que a resposta para nossa própria existência pode estar escondida nos menores detalhes do universo? Se ignorarmos essas pistas, corremos o risco de perder não só a compreensão das nossas origens, mas também de como enxergamos o valor dos pequenos em meio aos gigantes cósmicos. Imagine um universo completamente dominado pela escuridão, onde por centenas de milhões de anos não existia nada além de trevas. Esse era o cenário logo após o Big Bang. Um espaço tomado por uma névoa quente e densa de plasma ionizado, tão opaca que a luz era incapaz de atravessá-la. Nos primeiros minutos do universo, cada fóton que tentava viajar era bloqueado por uma tempestade incessante de partículas carregadas. Era como se estivéssemos presos em um nevoeiro tão denso que enxergar sequer um passo adiante seria impossível. Somente depois de cerca de 300 mil anos, as coisas começaram a mudar. Prótons e elétrons, antes soltos, finalmente se uniram para formar hidrogênio neutro. O ambiente esfriou e o universo se tornou transparente para muitos comprimentos de onda da luz. Mas havia um novo desafio. Quase não existiam fontes de luz. O silêncio luminoso persistiu. Pouco a pouco, dessa escuridão, surgiram as primeiras estrelas, verdadeiras pioneiras cósmicas. Elas nasceram a partir do hidrogênio primordial, acendendo pequenas faíscas no breu universal. Mesmo assim, era escuro demais para enxergar além dessas luzes tímidas e isoladas. Durante esse período, chamado de amanhecer cósmico, o universo era um vasto oceano de hidrogênio neutro, absorvendo quase toda a radiação emitida. Faltava algo para realmente acender as luzes e transformar a noite primordial em dia. Desvendar como essas primeiras luzes surgiram é crucial. Sem isso, perdemos a chance de compreender não apenas a história do cosmos, mas o que nos trouxe até aqui. Sem esse conhecimento, literalmente permanecemos no escuro sobre como o universo deixou de ser invisível e se transformou no lar luminoso de galáxias, estrelas e planetas. Mas eis o ponto decisivo. Por muito tempo, acreditamos que os grandes responsáveis por iluminar o universo eram estruturas gigantescas, como galáxias massivas ou buracos negros poderosos. E se estivermos apostando nossas fichas nos gigantes errados? O que podemos perder ao subestimar o papel dos pequenos? Novas evidências sugerem que foram justamente as pequenas galáxias anãs, e não os titãs cósmicos, que acenderam as primeiras luzes. Entender isso pode mudar a forma como enxergamos o universo, e até as prioridades da própria ciência. Prepare-se para uma reviravolta surpreendente. Tudo o que achávamos saber sobre os gigantes do universo pode estar prestes a ruir.
e isso pode custar décadas de pesquisa e bilhões em investimentos. Quem realmente acendeu as primeiras luzes do cosmos? O que está em jogo é mais do que reputação científica. É nossa própria compreensão das origens e do valor dos pequenos no universo. Durante muitos anos, astrônomos apostaram suas fichas nos titãs. Acreditava-se que apenas forças colossais, como buracos negros monstruosos ou galáxias imensas em frenesi de formação estelar, poderiam rasgar o véu da escuridão primordial. Cientistas apostavam que apenas buracos negros gigantes ou galáxias enormes poderiam ser as fontes principais dessa energia. A lógica parecia irrefutável. Se o desafio era dissipar a densa cortina de hidrogênio neutro que envolvia o cosmos, somente algo de escala monumental emitiria energia suficiente. Por isso, telescópios, teorias e financiamento foram direcionados para esses gigantes, comprometendo tempo, dinheiro e carreiras atrás dos supostos protagonistas da aurora cósmica. Mas então, algo mudou radicalmente. O telescópio espacial. James Webb mergulhou mais fundo na escuridão primordial e trouxe uma revelação inesperada, capaz de abalar paradigmas. Talvez estivéssemos procurando nos lugares errados. O JWST surpreendeu a todos ao mostrar que galáxias anãs podem ser a chave do mistério. Essas galáxias anãs, antes desprezadas por sua pequenez, começaram a aparecer em abundância chocante. Dados recentes apontam que elas superam as grandes galáxias numa razão de 100 para 1. Mais espantoso, juntas, essas anãs emitem 4 vezes mais radiação ionizante que suas irmãs gigantes. Galáxias anãs são 100 vezes mais numerosas e, coletivamente, liberam 4 vezes mais radiação ionizante. Isso significa que, enquanto os holofotes estavam voltados para os colossos, um exército silencioso de pequenas galáxias realizava o verdadeiro trabalho de iluminar o universo, libertando os fótons que romperam a escuridão ancestral. Ignorar essa revolução e insistir nas antigas hipóteses pode atrasar avanços fundamentais e fazer com que continuemos a investir recursos valiosos nos alvos errados. A mudança de perspectiva é profunda. O poder do coletivo supera o do indivíduo, mesmo no palco mais espetacular do cosmos. Agora, surge uma dúvida essencial. Se as galáxias anãs foram mesmo as responsáveis, como conseguiram tal façanha em meio a gigantes? E quais evidências concretas sustentam essa virada na história do universo? Vamos examinar de perto o que torna as galáxias anãs tão especiais. Quais pistas o James Webb encontrou que mudaram esse jogo? Você já pensou que ignorar detalhes aparentemente pequenos pode te custar bilhões? Ou até o entendimento da nossa própria existência? Quem despreza o passado cósmico pode perder a chance de transformar o futuro da pesquisa e da mentalidade humana. A descoberta de que foram as pequenas galáxias anãs, e não as gigantes ou buracos negros, que acenderam as primeiras luzes do universo, muda tudo, como aponta Hacking Tech. Essas pequenas galáxias emitem energia suficiente para mudar o estado do universo. O que parecia insignificante acabou sendo fundamental, mostrando como forças menores, quando unidas, podem alterar o destino de tudo ao redor, inclusive o seu. O telescópio espacial. James Webb, usando o efeito de lente gravitacional do aglomerado Abell 2744, conseguiu observar galáxias anãs próximas ao amanhecer cósmico. Esse feito só foi possível graças ao avanço tecnológico e à colaboração internacional. O resultado? Descobrimos que essas galáxias minúsculas, pouco luminosas sozinhas, somam-se aos milhares e produzem uma quantidade de radiação ionizante 4 vezes maior do que as grandes galáxias, tornando-se o verdadeiro motor da reionização do universo. Mas aqui está o perigo. Se não confirmarmos esses resultados, podemos estar investindo bilhões de reais em pesquisas baseadas em exceções, não em regras universais. O mapeamento atual cobre apenas uma fração muito pequena do céu. Se pararmos agora, perdemos a chance de entender a fundo de onde viemos e de evitar desperdícios monumentais de recursos, tempo e reputação científica. Essa virada na astrofísica mostra a urgência de valorizar o inesperado. Ao olhar para o universo e para a própria ciência, de ângulos diferentes, multiplicamos as oportunidades de descoberta.
Investir em tecnologia, questionar velhas suposições e prestar atenção nos dados menores pode ser o segredo para futuras revoluções, tanto na astrofísica quanto em qualquer campo do conhecimento. Mas afinal, o que isso tem a ver com a sua vida cotidiana? E como podemos aplicar essas lições além da astrofísica? Vamos mergulhar nessas lições e descobrir como o poder dos detalhes pode transformar decisões, na ciência e no seu dia a dia. Você já pensou que ignorar o pequeno pode nos custar a compreensão do próprio universo? O verdadeiro segredo pode estar aqui. A soma dos pequenos tem mais poder do que qualquer gigante sozinho. E isso pode mudar tudo para nós. Quando revisitamos a história cósmica, percebemos algo surpreendente. Não foram as galáxias colossais ou buracos negros supermassivos que iluminaram o universo primordial. Foram as quase invisíveis galáxias anãs, que juntas emitiram energia suficiente para dissipar a escuridão e reionizar tudo ao redor. Se deixarmos de enxergar esses agentes discretos, arriscamos perder as peças-chave que explicam nossas origens. Segundo dados do telescópio James Webb, essas galáxias pequenas são, na verdade, 100 vezes mais numerosas do que as grandes, e sua produção coletiva de radiação supera em 4 vezes o que se esperava das maiores. Um dos cientistas reforçou: o coletivo das galáxias anãs pode transformar o estado de todo o cosmos. Se não valorizarmos o coletivo, corremos o risco de limitar nossa própria visão científica. Esse fenômeno vai além da astrofísica. Ele revela um princípio vital. Pequenas vozes, esforços ou ideias, quando somados, podem gerar impactos muito maiores do que poucas iniciativas grandiosas. Na ciência, subestimar o efeito do coletivo pode significar perder inovação, avanço e até reputação. Na vida cotidiana, caímos na armadilha de valorizar apenas o grandioso, esquecendo o poder acumulado das pequenas ações. Se as menores galáxias foram capazes de acender o universo, imagine o impacto dos nossos gestos cotidianos quando somados. Ignorar isso pode nos impedir de alcançar resultados surpreendentes. Vamos refletir juntos. O que estamos deixando de enxergar e valorizar por parecer pequeno demais? Como dar mais espaço ao coletivo pode transformar nossos resultados e até nosso papel no mundo? Agora, se as menores galáxias mudaram o destino do cosmos, quais outras verdades estamos deixando passar por causa do nosso foco no grandioso? Vamos explorar exemplos concretos de como o poder do coletivo já redefiniu campos inteiros da ciência. Se até o universo só brilhou graças aos pequenos, imagine o que você pode estar deixando de conquistar ao ignorar aquilo que parece insignificante ao seu redor. Ignorar esses detalhes pode custar oportunidades de transformação, na ciência, no trabalho e até na sua vida pessoal. Durante muito tempo, pensou-se que apenas estruturas gigantescas, como buracos negros ou galáxias imensas, tinham o poder de acender as luzes do universo. Mas os telescópios Hubble e James Webb mudaram essa história. Foram as pequenas galáxias anãs, quase invisíveis, que libertaram os primeiros fótons e dissiparam a escuridão primordial. Mesmo minúsculas, essas galáxias eram incrivelmente numerosas. Pesquisas recentes mostram que, para cada galáxia grande, existem cerca de 100 galáxias anãs. Juntas, elas emitem coletivamente 4 vezes mais radiação ionizante do que as maiores, capazes de transformar completamente o estado do universo inteiro. A astrofísica Irina Chemerinska destacou: essa descoberta revela o papel crucial das galáxias extremamente tênues na evolução do universo primitivo. Não foi um evento grandioso e solitário, mas o esforço coletivo e silencioso de milhares, talvez milhões, de pequenos agentes cósmicos, todos agindo ao mesmo tempo. Se até as menores galáxias conseguiram vencer a escuridão e criar tudo o que existe, por que subestimamos o poder dos pequenos gestos e grupos discretos no nosso dia a dia? Ignorar esses impactos é arriscar perder inovação, crescimento e até sentido para nossas escolhas. Talvez, ao mudar nosso olhar sobre o que realmente importa, possamos valorizar e potencializar pequenas iniciativas, grupos invisíveis e talentos ocultos. Porque, no fim, são eles que juntam energia suficiente para transformar tudo, inclusive o nosso próprio universo. Agora, pense em como você pode aplicar essa visão no seu cotidiano. Quais pequenas ações ou grupos têm potencial de mudar sua história?
Descubra como enxergar o invisível, pode ser a chave para sua próxima grande conquista.